Mais um Lounge TRT. Nesta quarta-feira eu recebo ele que foi o primeiro convidado especial quando o Lounge ainda era um experimento da Rádio TRT FM. Engraçado que quando ele chegou aqui ele falou: então eu sou um cobaia. Diego Hurtado, um prazer recebê-lo aqui. Nem era Lounge ainda, era o que? Era TRT Convidado especial. Convidado especial. Rapaz, eu acho que não tinha nem nome ainda. Só falaram: vamos fazer uma quarta-feira, trazer alguém aí. E aí fala, traz o Diego. E o Diego, para quem está aí nos acompanhando no YouTube ou na rádio, é um dos nossos maiores ouvintes, fãs de carteirinha da TRT-FM. A gente agradece. Por isso é sempre um prazer recebê-lo aqui, Diego. E é sem demagogia, viu, Vini? Porque eu ouço já a TRT há que eu tenho memória, uns 3 anos, mais ou menos. E, cara, pra mim, se não a melhor, uma das top 3 da programação aqui da nossa capital é a TRT. Música de qualidade, locutores que entendem o público, enfim, eu não vou puxar saco não. Gosto muito e ouço de verdade mesmo. Isso deixa a gente muito feliz. Agora, Diego, falando em comunicação, em rádio, em ouvir, em fazer, você começou a aparecer aí, foi na televisão, não foi? Como é que começou a carreira do Diego Hurtado? Aqui em Mato Grosso, sim, o pessoal começou a me conhecer na TV, mas a minha carreira na comunicação começou no rádio. Eu comecei na hoje extinta Rádio AM, lá no interior de São Paulo. Trabalhava na Rádio Educadora Santa Rita, que era afiliada à Rede Católica de Rádio, e numa rádio na região regional ali, local, que era a Alvorada também. Rádio AM, e foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos na comunicação. Foi experimentando a época, um celularzinho ainda, um microfonezinho linkado num link direto num carro com uma antena, enfim, foi por ali que eu comecei. E ali que talvez, assim, o que o rádio proporciona, a quem está ouvindo aí, talvez não entenda tanto, mas o rádio proporciona a gente um conhecimento de você conseguir improvisar, é o improviso, né? Então ali na TV também te ajudou bastante essa experiência? Totalmente. Quem tá na comunicação, em especial na TV, sabe que o rádio ele te dá uma boa base, ele te dá um berço muito grande. Justamente por isso, porque a TV muitas vezes você tem ali o teleprompter, você tá olhando o que tem que falar, você consegue ter um direcionamento de câmera, e se você não tiver essa malemolência aí, como diz o brasileiro, essa malandragem de improvisar na hora, você fica muito amarrado. E o rádio você não tem nada disso. O rádio você tem que fazer com que a pessoa que está do outro lado imagine o que você está fazendo ou tentando transmitir. E aí vai do locutor, vai do radialista tentar dar essa mágica só com a voz, com o timbre, com a entonação. E aí você aprende coisas que em outro lugar você não aprende. Você aprende a improvisar, aprende a usar vinhetas, aprende a criar cenários que não existem. E aí te dá, obviamente, na TV, uma liberdade um pouco maior para você atuar também. Então é uma boa escola. E, assim, quem acompanha já o seu trabalho, acho que em grande parte, ou a maioria das pessoas que estão nos acompanhando hoje, sabe quem é o Diego Hurtado. Para quem não sabe, o Diego é um cara inovador, né? Você pode acompanhar o trabalho do Diego, que você vai surpreender. E essa inovação também ocorreu quando você estava na TV. A TV passou a ser mais dinâmica no MT1 da TV Centro-América, quando você passou a apresentar. Foi uma mudança, logicamente, da editoria e tal, mas foi você e a Marina, naquela época, que foram os responsáveis por fazer isso acontecer e transmitir isso ao público. Como é que foi essa responsabilidade? Bom, então, para quem está nos ouvindo na rádio, de repente, que não assimilou, prazer, eu sou o Diego Hurtado, o antigo Diego, do Diego e da Marina, do MTTV, primeira edição. E sim, Vini, lá naquela época, isso a gente está falando de 2015 propriamente, foi quando eu assumi de vez o MTTV primeira edição, que hoje é o MT1 da Centro-América. E era um jornalismo, assim, se eu for usar a linguagem mais popular, a gente pode trabalhar a ideia de que era um jornalismo mais quadrado. O que seria isso? Seria aquele jornalismo mais formal, mais assim, marcado, sem muita inovação. Era o boa tarde, estamos começando mais uma edição, vamos ver uma reportagem, muito obrigado pela sua presença, amanhã a gente volta. E aí o Diego e a Marina veio com uma proposta, obviamente, como você disse, com toda uma equipe por trás, uma editoria, a gente não faz nada sozinho, uma proposta de trazer o povo para a TV, o público para a TV. E a gente está falando de uma época, 2015, que ainda não tinha o WhatsApp na TV, a gente não tinha as redes sociais ainda tão usadas como é hoje na TV. Nós tínhamos um aplicativo que era experimental, chamava Bem na Hora. A pessoa tinha que baixar o aplicativo. A gente está em 2025, hoje é tudo muito fácil, mas imagine em 2015 você baixar um aplicativo. Nem todo mundo tinha smartphone ainda, muita gente tinha aquele telefone de teclas. Então você tinha que baixar o aplicativo para mandar uma mensagem para a TV, para poder interagir. Era tudo muito amarrado. E nós conseguimos, de alguma forma, fazer com que a população, o povo que assistiu o jornal, comprasse a ideia e participasse. E aí mudamos totalmente o formato. As pessoas se viam na TV, elas participavam, a gente falava o nome delas, colocava foto, fazia interação. E as coisas começaram, a partir daí, naquela época dentro da Centro-América, tomar uma dimensão que a gente não imaginava. Eu imaginei que quando nós propusemos esse formato, seria um jornal mais leve. Mas confesso para você que nem nos meus melhores sonhos imaginava que a coisa ia tomar essa proporção que tomou naquela época. Diego Hurtado é o nosso convidado de hoje, bate-papo aqui comigo. Agora, Diego, a gente falou dessa evolução que a gente teve
uma evolução imensa. Uma ruptura para a época. E em 10 anos, o que se evoluiu? Muita coisa, né? E existiu uma evolução também na sua vida. O Diego Hurtado passou de jornalista a palestrante, a inspirar outras pessoas. Como é que foi essa transição? E a televisão te ajudou bastante nisso? Digo no sentido do Diego estar mais solto, conseguir dar uma palestra para 200, 300, 400 pessoas. Com certeza, e aí eu vou um pouco mais além ainda, ou melhor, um pouco mais atrás. O rádio me proporcionou talvez essa liberdade no palco hoje. A TV ajudou? Também ajudou, com certeza. Eu acho que tudo é uma construção, né? A gente não pode dizer que foi um ou foi outro. É uma somatória. E sim, a TV me deu, primeiro, notoriedade, me deu conhecimento público, né? Me tornou uma pessoa conhecida aqui no meu estado e, obviamente, isso abre muitas portas, sim, não posso negar. Mas aí também um trabalho que eu fiz de bastidores, de estudo, de preparação, tanto de questão de oratória, quanto questão de posicionamento, trabalhar dicção, fonoaudiologia, tudo isso aí foi trabalhado também paralelamente para que eu pudesse chegar hoje no estado que eu estou, no estágio em que eu estou, e trabalhar não somente, mas também com palestras, com apresentações, cerimoniais, discursos, trabalhar de certa forma com o público. Eu deixei de ser um apresentador de TV, mas não deixei de ser um comunicador. Estou me comunicando com o público de uma forma diferente hoje. Você deixou de ser um influencer da TV, passou a ser um influencer digital, mas ainda mais do que isso. Eu vou dizer que você é um influencer presencial, seria isso? Você está ali com o pessoal, a pessoa que está na palestra pode te ver, sentir e dizer que, olha, eu senti aqui do Diego que vou conseguir. Como é que funciona esse contato com o público? Essa influência ela acaba vindo de uma forma paralela. Não deixa de acontecer, concordo contigo, mas temos profissionais hoje que são influencers que trabalham especificamente com isso aí, influenciando as pessoas a tomarem uma decisão. No meu caso, essa influência ela acaba sendo de uma forma natural porque eu tô ali para passar um recado, para passar de repente uma instrução, ou para dar um conhecimento àquele público que talvez não tenha esse conhecimento e, consequentemente, quando vira uma chavinha, eles dizem, nossa, cara, eu não tinha pensado dessa forma. Então isso acaba influenciando a pessoa a tomar uma decisão. Seja de mudar, de repente, um hábito, seja de mudar, de repente, um protocolo que ela tem. Enfim, isso acaba influenciando, né? Então hoje eu vejo que, de forma direta ou indireta, eu auxilio as pessoas, eu costumo dizer que eu provoco as pessoas a despertar uma consciência e, consequentemente, tomar uma atitude, seja ela de uma mudança ou seja ela de uma adequação de um estilo de vida, por exemplo. Agora, você falou até de virada de chave aí, e como é que aconteceu essa virada de chave na sua vida? Quando você esteve aqui há 2 anos atrás, você falou que já tinha esse desejo, né, de trabalhar com o que você faz hoje. Como é que foi essa virada de chave, esse ponto determinante de falar, sim, eu vou fazer o que eu quero? Tá. Eu costumo dizer uma coisa, que existem duas possibilidades de mudança na vida da gente, a transição ou a ruptura, e eu defendo muito essa teoria. Eu não fiz uma ruptura, eu fiz uma transição. E por que eu fiz essa transição de vida, de carreira, enfim, de jornada? Eu estudo essa área do desenvolvimento humano, que lá atrás o pessoal falava muito de coaching ainda, né? Eu estudo isso há pelo menos uns 12 anos, desde a época da faculdade, não, um pouco mais, eu já me formei há 15, então a gente tá falando de muito mais de 15 anos já. Mas que eu fiz a primeira formação mesmo foi há uns 14, 15 anos. Uma formação na época em coaching. E aquilo mexeu comigo, mexeu no sentido assim, falei, caramba, eu não conhecia isso, né? Que coisa legal, que coisa bacana. E continuei estudando de forma passiva. Até que um dia, eu já era repórter aqui da Centro-América de Cuiabá, fui designado para fazer uma pauta com o José Roberto Marques, que ainda é o dono, presidente e fundador do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Ele veio para Cuiabá lançar um livro. E eu fui fazer uma cobertura desse evento. E conversando com ele naquela reportagem e tal, na pauta, ele olhou e falou assim, por que tu não faz uma formação em coaching? Eu falei, eu já fiz. Não, mas faz uma com a gente, no IBC e tal. E me instigou ali a fazer uma formação. Isso em 2014 para 15. E aquela formação de 8 dias mexeu demais com a minha cabeça. Eu falei, caramba, cara, eu comecei a ver coisas que eu não via, entender coisas que eu não entendia. E eu falei, isso aqui é muito bom, é muito grande para guardar só para mim. E aí, aquele sonho adormecido de trabalhar com pessoas, com gestão, que eu tinha desde a época da faculdade, reacendeu naquela oportunidade em 2015. E aí eu falei, por que não colocar isso para fora e passar isso para as pessoas também? Só que era um sonho que tomou o corpo e ficou ali meio adormecido. Aí veio a minha filha, Cecília, que hoje vai completar daqui a pouco 9 anos. E eu estava num momento de transição da TV também, que eu deixei de ser repórter, passei a ser apresentador. A minha empresa, que eu comecei a época 2015, engatinhar de uma forma até quase que uma brincadeira ali, começou a tomar corpo. Aí eu sei que chegou num momento, para resumir a história, que deu a TV, me exigindo bastante pelo cargo que eu ocupava, apresentação como editor. A minha empresa, que era uma brincadeira, começou a tomar um corpo. E a minha filha, com um ano e meio em casa, e eu não estava tendo tempo para ficar em casa. Falei, cara, peraí, não tá dando para tocar tudo, não fechava mais a conta. Aí falei, trabalhar para uma outra pessoa e trabalhar para mim, por conta da minha filha, dessa decisão de ficar mais presente em casa, eu
optei, arrisquei, falei, vou trabalhar para mim. E aí foi onde eu iniciei a minha transição. Foi um ano e meio mais ou menos, preparando o terreno para que eu pudesse finalmente dizer, não, agora eu vou sair aqui da CLT e vou trabalhar no meu empreendimento por conta própria. Resumidamente, foi mais ou menos por aí. Diego Hurtado fala com a gente nesse episódio do Lounge TRT. Diego, Mato Grosso hoje é um estado em crescimento, um estado em expansão. Que experiências que você tem andando por Mato Grosso? O que é que você pode dizer para aquela pessoa que está se preparando hoje para o mercado de trabalho, se preparando para empreender? Quais são as áreas que ela pode apostar ou de que forma ela pode começar isso? Todas as áreas. No que diz respeito a Mato Grosso, e aí não é demagogia, não é, enfim, querer puxar saco do estado, nada disso. Mas como você bem disse, eu ando muito. Eu ando hoje em torno de 4 a 5 mil quilômetros por mês só dentro do estado. Tem alguns contratos com algumas empresas que eu atendo hoje alunos desde Alto Taquari, no sul do estado, até, como eu fui a semana retrasada, para Querência, lá no nordeste, noroeste do estado. Então, todas as regiões que você pensar, eu ando. E, Vini, nós estamos no estado que, ao mesmo tempo que ele é carente de algumas especificidades, algumas mão de obra, ele também te oportuna cumprir ou suprir essas lacunas. Então eu costumo dizer para os meus alunos, eu falo, cara, qualquer coisa que você quiser fazer aqui no estado, que você prestar um pouco de atenção de uma forma mais detalhada ou olhar de uma forma mais minuciosa, tu vai ver que tem oportunidade. Seja na saúde, seja no empreendimento, seja no intraempreendedorismo, que é empreender dentro de uma outra empresa. Cara, é qualquer área. Eu vejo assim que não tem uma área que fala, aqui em Mato Grosso está saturado isso. Posso estar errado e eu não sou o dono da razão, mas eu não consigo ver saturação em nenhuma área, das que eu tenho contato pelo menos. Esses dias uma coisa engraçada que me acendeu uma luz amarela aqui. Eu estava em Sapezal e depois eu fui para Querência dar aula em 2 instituições que eu atendo lá. E uma coisa que eu observei, que lá nessas cidades o pessoal anda muito com aquelas bicicletinhas elétricas. Uma bicicleta que tem uma bateria que anda aí 30 km por dia. E eu falei, cara, e tinha muita gente andando. Eu fiquei olhando e falei, caramba, velho, como que esse negócio aqui é febre nesse interiorzão de Mato Grosso? E aí tem outras cidades do mesmo porte que eu comecei a olhar na nossa região que não tem isso. Eu falei, por que lá tem e aqui não tem? Por que não, de repente, eu posso pegar um negócio desse e trazer pra cá? E fui estudar. Tô estudando esse mercado, tô até dando um spoiler aí pra quem tá querendo empreender. Tô estudando esse mercado e eu vi que é uma oportunidade lá no interiorzão de Mato Grosso que nós não temos isso aqui em outras regiões. Por que não pegar isso aqui e replicar esse modelo de negócio? Sabe, então assim, se a gente tem um olhar um pouco mais atento, a gente vai perceber que tem muitas oportunidades. E aí, lógico, se você falar assim, me dá uma área que eu posso me formar e vou atuar. Aí a gente vai pro agro, né? Porque nosso estado, o agro pulsa na veia de todo mundo. Mas qualquer área que você quiser empreender fazendo bem feito, eu defendo a ideia de que nós temos espaço. A gente fala de empreendedorismo também, já que nós estamos no Tribunal Regional do Trabalho, na TRT-FM, que é uma emissora desse tribunal. A gente fala também com o trabalhador. E às vezes, Diego, você pode estar ali conversando com um trabalhador que está há anos numa empresa e pensa, eu vou ficar estagnado, vou ficar estacionado, porque eu não preciso empreender, eu sou funcionário. Dá para mudar o pensamento dessa pessoa? Se ela quiser, sim. Tudo começa parte do princípio de que a pessoa queira fazer alguma coisa diferente, queira mudar. Vini, eu não consigo mudar você, eu não consigo mudar minha esposa, eu não consigo mudar minha sócia, eu não consigo mudar minha filha, eu consigo talvez influenciar, mas o ser humano não consegue mudar o outro ser humano. O ser humano muda se ele tomar uma decisão de querer mudar, seja pela dor, seja pelo amor ou qualquer outro preceito que ele acha que deve fazer por aquele caminho. Mas assim, um trabalhador que está estagnado dentro de uma empresa. Eu penso muito assim, se você vai para um trabalho, uma empresa qualquer, uma CLT da vida, você está lá 8 horas por dia trabalhando. Se você colocar isso na ponta do lápis, a gente está falando de 8 horas por dia, num dia de 24 horas, é 1/3 do teu dia. As outras 8 horas que você tem no teu dia, praticamente você dorme, que é a média que o brasileiro dorme, 7 a 8 horas por dia. Então, quer dizer, 1/3 você passa dormindo. 1/3 você passa trabalhando. O outro 1/3 você divide entre mercado, farmácia, academia, criação dos filhos, compromissos particulares. Então, a tua hora, o teu terço útil do dia, que você está realmente ativo, trabalhando, focado numa única tarefa, é no trabalho. Aí eu te pergunto, se 1/3 do dia você está dedicando ao teu trabalho, 1/3 do teu mês você passa ali, 1/3 do teu ano você passa ali, pelo menos 1/3 da tua vida você passa ali. Se tu tá fazendo alguma coisa que você não gosta, tá descontente, tu tá jogando praticamente 1/3 da tua vida fora a troco de um dinheiro que você pode ganhar de outra forma, em outra empresa. Então eu não vejo sentido a pessoa trabalhar num lugar que ela não se sinta minimamente feliz. E eu não tô dizendo pra ninguém pedir as contas, não é isso. Eu tô dizendo pra ti assim, se não tá legal, encontre uma forma, converse com alguém, peça de repente uma mudança de setor, faça uma capacitação, uma formação para que você possa ter oportunidade de ir para uma outra área, busque um outro negócio, mas se complete com aquilo, sinta prazer fazendo aquilo. Querendo ou não, como eu disse, é 1/3 da tua vida que você está dedicando àquilo. E
E não faz sentido para mim você passar um terço da vida fazendo algo que você fala, ai que droga, ai que chato, ai que peso isso na minha vida. Para mim não faz sentido. Para mim também não, é por isso que eu sou apaixonado por esse tal de rádio. Agora, Diego, você falou aí que não tem nenhuma área saturada em Mato Grosso, né? No sentido de empreender. Quem está ouvindo o Diego Hurtado admira o seu trabalho, está querendo começar a ser uma outra pessoa, logicamente, mas que se inspira no Diego Hurtado para fazer o que o Diego Hurtado faz, saindo por aí, dando palestras, tem o dom da comunicação. Qual o primeiro passo para essa pessoa? O que você é bom para fazer? O que você gosta de fazer? O que você pode contribuir com o mundo, com as pessoas, com o teu ambiente, com a tua cidade? Porque às vezes a gente fala assim, lá vem ele falar de propósito. Propósito é algo muito maior que eu nasci para fazer. Não vá por essa vertente. Comece pensando assim, cara, o que eu sou bom? Eu sou bom para comunicar? Por exemplo, Vinícius, sou bom para comunicar? Como é que eu posso auxiliar a minha comunidade, o meu bairro, a minha igreja, meu grupo aqui, fazendo essa comunicação, trazer para eles algum valor. E quando eu digo valor, eu estou falando de preço, não de pagar por isso. Valor no sentido das pessoas olharem e falar assim, caramba, olha que bom isso aqui, nossa, que legal que eu aprendi. Naturalmente, Vini, isso aí vai te gerar lá na frente, como consequência, dinheiro, grana, retorno financeiro. As pessoas vão começar a pagar para você porque você está oferecendo algo a elas. Seja fazendo uma empadinha, fazendo uma trufa, fazendo uma comida, fazendo um discurso, ajudando as pessoas a formatarem um negócio. Eu não sei qual que é a tua área, eu não sei o que você é bom para fazer, mas eu parto do princípio. Porque se você parte do princípio de algo que você já é bom, você já tem meio caminho andado. Você não precisa mais dedicar tempo e energia para aprender aquilo. Talvez o que as pessoas precisam entender é que como que eu posso pegar aquilo que eu já sei fazer e monetizar isso e ganhar dinheiro com isso. Mas entre o que eu sei fazer e ganhar o dinheiro, se eu tiver amor, paixão, se eu gostar do que eu faço, eu consigo sustentar durante mais tempo enquanto o dinheiro não vem. Pô, Diego, mas aí eu preciso comer, eu preciso beber. A gente está falando de dois tipos de pessoas. Será que essa pessoa já está empregada ou ela está começando agora? Porque a gente pode pegar por um viés. A gente está aqui dentro de uma rádio do trabalho, podemos pensar naquelas pessoas que estão empregadas hoje, como é que elas podem pensar numa transição, como é que elas podem, de repente, não quererem empreender, mas continuar no trabalho de uma forma que elas ganhem mais lucro. Não sei, é interessante a gente falar sobre essas pessoas que estão trabalhando hoje? Você acha que vale a pena a gente comentar sobre isso? Sim. Então vamos lá, a gente pode trabalhar um termo que eu até usei no começo da minha entrevista, de intraempreendedorismo. Sim. O que é o intraempreendedorismo? O nome já diz, é empreendedorismo dentro de algum lugar. Eu pratiquei o intraempreendedorismo durante todas... Talvez tudo e o nada, para mim, são extremos que talvez não sejam inatingíveis. Mas durante boa parte da minha carreira como CLT, eu pratiquei o intraempreendedorismo. Se eu pegar a Rádio Educadora Santa Rita, eu entrei como estagiário e saí como chefe de jornalismo. Se eu pegar a TV Tarobá, que eu trabalhei durante muito tempo lá no Paraná, em Cascavel, Foz do Iguaçu, entrei como repórter júnior, saí como chefe de jornalismo. TV Centro-América, entrei como repórter júnior, saí como apresentador e chefe de jornalismo. Isso é intraempreendedorismo. Então quer dizer que isso é promoção, Diego? Promoção é uma consequência daquilo que você faz. Eu aproveito o espaço que eu tenho, eu aproveito os recursos que eu tenho na empresa, eu aproveito o espaço que a empresa me dá e eu entrego para a empresa mais do que ela me pede. O empreendedorismo não é isso? Você pegar o negócio e começar a entregar para o teu cliente mais do que ele quer, gerar uma expectativa maior nele, uma entrega maior, e ele vai te pagar por isso? Na empresa funciona da mesma forma. Se eu entender que a empresa está me oferecendo recursos, me oferecendo tempo, espaço e grana para isso, eu posso entregar mais do que vocês estão me pedindo e, naturalmente, isso vai vir com o tempo, em forma de promoção, em forma de aumento de salário, em forma de reconhecimento de uma outra forma, seja uma bonificação, uma premiação, e o maior de tudo, e para mim o principal de tudo, em forma de conhecimento. Porque aí sim, se um dia eu falar, eu vou sair e abrir o meu negócio, eu já tenho toda essa trilha que eu construí dentro da empresa, que eu entendi como é sair do ponto A até o ponto B. Eu empreendi, costumo brincar, lógico, vou colocar entre aspas isso, eu empreendi com o dinheiro dos outros. E eu gerei ao mesmo tempo valor, recurso e retorno para aquela empresa também. Então é uma troca. A relação de trabalho é uma troca. Eu te dou espaço, recurso, você me dá um resultado, em contrapartida eu te dou dinheiro. E em contrapartida eu também te dou conhecimento. Se as pessoas entenderem essa lógica e dentro do próprio negócio ou do negócio dos outros começarem a praticar essa escala, elas vão começar a aprender, ganhar mais e naturalmente vão ter um conhecimento que talvez elas não teriam se tivesse começado do zero. Quando você começa do zero com o teu próprio negócio, teu próprio recurso, você não tem chance de errar. E aí você não tem margem para erro. Então aproveita, se você está bem empregado, faz isso dentro da tua empresa hoje. Já é um bom começo para você ganhar experiência em como crescer na vida. Diego, e as redes sociais do Diego Hurtado estão aí disponíveis para quem está no Instagram? Onde é que está você? Se você procurar Diego Hurtado, Hurtado tem H de hora. Diego Hurtado, YouTube, Instagram,
Facebook, eu só não tenho TikTok. Eu não gostei dessa onda ainda, não. Mas as outras redes sociais, no Instagram eu gero muito conteúdo de empreendedorismo, de venda, de negociação, comunicação. Então, se você colocar no Google Diego Hurtado, tu vai me encontrar de alguma forma aí. Vai ser um prazer bater um papo com quem tiver interesse em continuar esse papo, mesmo que de forma indireta aqui hoje. Pessoalmente é a segunda vez, não, nesses 2 anos a gente se encontrou, demorou bastante para nós nos encontrarmos novamente aqui. Você foi o primeiro convidado especial, agora está vindo no Lounge comemorar esses 2 anos do quadro que começou com você e deu certo. Muito obrigado, tanto pela sua disponibilidade naquele momento quanto agora. E que não demore mais 2 anos para voltar aqui, viu? Pode chamar que eu venho antes. Tá bom, Diego, muito obrigado e até a próxima. Valeu, querido. Obrigado e um abraço aí para os ouvintes da TRT-FM. Fiquem ligados e compartilhem, porque essa frequência vale a pena ser ouvida. Diego Hurtado, nosso convidado desta quarta-feira. Nós agradecemos a você que ficou aí com a gente. Se pegou só um pouquinho do bate-papo no rádio, lembre que no YouTube, @TRTFM 104.3, tá inteirinho o episódio lá. Até a próxima quarta.